Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 246 e minguando até 1044 dias, 17 de agosto de 2024. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinalize o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso das vossas ajudas e eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo, ok? Sempre é bom que vocês abram blogs anteriores e vejam o processo, certo? Nenhum momento eu trouxe essa expressão de uma forma pessoal, que se aplica à minha vontade, que se aplica aos meus desejos e que se aplica ao meu querer. Nada foi desta forma. Muitas expressões que veio até aqui foi coisa que já estava dentro da sociedade. Eu só estou trazendo ela para que vocês conheçam tudo que está dentro da sociedade, tudo que vocês estão relacionando. Deus grandioso, isso, dessa forma que eles estão vindo, está vindo o conhecimento de uma forma sem ofender. Hora nenhuma eu estou dizendo assim às pessoas, uma mensagem para uma pessoa. Não, pessoal, estou falando isso para uma pessoa em específico ou para outra. Não tem nada disso. Nada, não estou falando nada disso para pessoa diretamente, para corpo diretamente. Estou falando de coisas que é da sua sociedade. Ok? Vamos continuar com esse contexto, certo? E eu parei tendo dito, sobre o movimento, que ela pode ser negado, ela pode vir negado, ela pode ser negado quando eu transmito uma mensagem a outra, ela pode ser negada sendo certa e ela pode ser negada sendo errado. Dependendo de quem estiver do outro lado, ela pode rejeitar uma coisa que é boa para ela, porque ela não tem consciência. Ou ela pode aceitar uma coisa que é ruim e fazer isso para ela como um bem. Eu vejo muitas pessoas que elas estão empenhadas em uma doutrina criada pela mão humana dentro de um grupo religioso, inserido dentro de um grupo religioso. Eu não me vejo ela muitas das vezes fora disso, como uma pessoa assim. Ou seja, o que eu quero dizer diretamente, sem acrescentar nada? Tem pessoas que está dentro de um processo, aquela ideia, ela é boa para ela, porque ela entende aquilo como um bem. Se ela entendeu aquilo como um bem, ainda assim aquilo vai se transformar, ela vai trazer para ela um benefício até então, certo? Mas existe outras ideias que quando ele vai relacionar essa ideia, essas doutrinas criadas pela mão humana, esse antissocialismo, esse anticristo, depende das pessoas, ela vai desprezar uma coisa boa e vai trazer aquela coisa ruim no lugar da boa. Acontece isso, é muito conflito. Existe possibilidade de dar certo
existe possibilidade de dar errado. Por quê, irmãos? Porque Deus é Deus. Maravilha. Não tem limitação para você adorar a Deus, certo? Os prejuízos, eles vêm do relacionamento social. Entenda isso, tá? Então vocês vão começar a poder fazer as suas boas escolhas, né? Porque, na verdade, quando você faz uma má escolha, coloca uma coisa religiosa, doutrina criada pelo homem, e você vai dispensar coisas boas que Deus está te dando naturalmente, né? É um emprego bom que você vai, esse é laço do diabo. Tem gente que fala isso dentro da comunidade religiosa. O cara pegou um emprego bom, aí aparece o irmão na simplicidade, na humildade, e fala assim: isso é laço, tá? Não vai não. Você vai ficar fora da doutrina, né? Vai ficar fora de Deus, vai deixar de servir a Deus. É igual eu falei, existe muitas coisas que isso pode ser bom. Talvez a pessoa não está preparada para sair aí, né? Viver as coisas boa que Deus trouxe para ele. Às vezes ele tem que permanecer em laço mesmo. Entende que é separado, irmão? As coisas, os laços estão aqui na esquerda, certo? E a nossa origem estão aqui. Muitas das vezes nós nega uma coisa natural, coisa boa que vem por causa desse laço, por causa dessa doutrina, por causa dessa comunidade religiosa falsa, que criou um globo falso. Existem várias ideologias, vocês vão compreendendo de todas as formas. Isso é bom. Para que possamos conhecer isto de uma outra forma, vamos classificar o que vier primeiro e entendendo tudo que estiver à sua volta. E para isto, vamos usar duas expressões apenas: matéria, e que representa o corpo, e objeto, que vai representar tudo que estiver à sua volta, sendo matéria em primeiro plano e objeto em segundo plano. E, para não haver contradição na forma de conhecer o que estiver à sua volta, vamos classificar e da mesma forma a matéria de outros corpos como objeto, que se movimenta para a matéria, e sendo este uma imagem de um corpo e que esteja em movimento. Classificar, o que acontece? Você está aqui, né? Sexto homem, você está querendo ser gloriado com Deus, mas você está vendo que essa glória está corrupta, né? Anticristo, né? Aí vamos classificar tudo aqui, até mesmo os outros corpos, vamos classificar ele como uma imagem, como um objeto apenas, porque aí então você vai ter uma visão ampla de tudo. Entenda, irmão, quando você olha as pessoas como um objeto, você traz essa ideia dessa grandeza de Deus. Não é para você abusar dela, não é para você enganar ela, não é nada disso. É para você ficar neutro até então. Fique neutro por enquanto. Porque se você tentar usar esse objeto, de uma forma incorreta, aí você vai gerar os prejuízos para o relacionamento social e que esse prejuízo vai voltar. Até então, olha para outros corpos como um objeto apenas. Não se movimenta, porque se você for movimentar, aí você tem que entender que aquele corpo tem vida. Olha, e assim você vê, olha, tudo aí é objeto. Por quê? Para a gente aprender a movimentar ela de uma forma correta. Porque se você não aprender, né, de uma forma correta, vocês não vão entender nada de Deus. Por quê? Eu estou dizendo isso. Porque os planos de Deus, ele é tudo espírito, ele é espírito. Você olha para as pessoas, você vê uma pessoa, você não conhece ela. Então você está vendo uma imagem, certo? Até então. Mas aí você vai entender que aquela imagem é uma matéria, porque você também é uma matéria. Você não transfere para ela a dor, não transfere para ela, né, as coisas ruins. Você só fica observando, você usa a vista, porque sua vista ela é espiritual. Ela é espiritual, usa apenas a sua vista. Não movimente por enquanto, ok? A movimentação ela vai se aplicar sobre o interesse da matéria, e sendo cada corpo em específico. Agora sim, vamos conhecer tudo o que pode ser aceito e negado.
a negação, ele pode se aplicar para o objeto que esteja em movimento para a matéria. Porém, a matéria, ele mesmo não poderá ser negado, isto sim, por causa do objeto que se aplica à matéria. E sendo assim, podemos conhecer que todos podem negar o objeto que se movimenta para a matéria, e não a matéria que se movimenta para o objeto. Muito interessante, só entendendo tudo de uma forma perfeita. Maravilha essa explicação, entende? O que eu quero dizer? Veja que é objeto, mas esse objeto ele está se movimentando para a matéria, certo? E se ele estiver movimentando, se o objeto movimentando para a matéria, significa que ele também é uma matéria. Vocês têm que entender isso, porque em determinada situação são duas complicidades no mesmo espaço de corpo, matéria e objeto, certo? A matéria e o objeto. Se eu estou aqui, vamos supor, eu estou sonhando em adquirir um carro, um objeto, então eu vou movimentar a matéria para o objeto, certo? Mas muitas das vezes esse objeto ele está idealizado em uma matéria. E se ele estiver idealizado em uma matéria, aí ele vai ser objeto que se movimenta para a matéria. Aí vocês têm que compreender. Matéria representa corpo e objeto representa objeto, certo? Até então vocês têm que entender, porque são consciências que movimentam. A hora que eu estou sonhando, as pessoas falam de sonho, a hora que eu estou sonhando, querendo possuir algo ou alguém, eu faço essa matéria se movimentar para o objeto. E esse objeto, muitas das vezes, pode ser uma pessoa, ou ele pode ser um carro, por exemplo. Porque em determinada situação eu estou avistando um objeto e muitas das vezes nos nossos olhos, quando a gente está avistando, ela vai ter essa mesma leitura, principalmente no dia de hoje, quando as pessoas tratam tudo como um objeto, certo? Hoje a maioria dos corpos inconscientes, eles são usados pelos que têm mais consciência. Tem mais consciência, são usados. Usado, que eu digo, é só uma expressão, irmão, porque em determinada situação o trabalho social ele é uma permissão de Cristo para que a gente traga consciência. Ora nenhuma eles estão ligados ao objeto, né? Eles estão entendendo essa cortina que está separado, mas eles têm que usar as suas expressões. Ele tem para quê? Para globalizar, porque o juízo de Deus está vindo aí. E aí, vindo o juízo, a gente temos que entender todas as nossas liberdades que veio aqui. Eu já tenho explicado isso de várias formas, que muitas das vezes você não tem como você impedir que as pessoas vá para o abismo, porque isso é uma consciência dela, é uma educação dela, é uma tradição familiar, é uma tradição religiosa, várias as coisas para dizer. Mas às vezes a gente usa essa expressão para quê? Para que ela encaixe bem nas nossas consciências, ok? Mas até então vocês entendam também que tudo é suas próprias responsabilidades. Deus não responsabilizou um corpo, Deus responsabilizou cada um de nós. No espaço de corpo, nós podemos decidir o nosso bem e o nosso mal, ok? Não são corpos físico e emocional, porque quando ele se transfere a sua responsabilidade para outro corpo, tudo vira ideologia, vira objeto. Você vai usar ele ou ele vai te usar, certo? E assim vai. Entenda as coisas, tem várias formas de entender. E explicando isto de uma outra forma, podemos conhecer duas matérias, avistando um objeto. Os dois podem aceitar o objeto e que não seja matéria, pois o objeto que não é matéria, ele pode ser conquistado com trabalho, mas a matéria, ela não poderá ser conquistado com o suor do trabalho, e que representa o dinheiro e o objeto que se movimenta para a matéria.
Eu sempre queria representar essa parte. Vamos supor que aqui um corpo aqui e outro corpo aqui. E nós dois estamos olhando para esse carro, nós dois estamos avistando esse carro, nós dois estamos sonhando, vamos falar essas expressões, desejando esse carro, querendo esse carro. Não tem problema nenhum, né? Aquele que trabalha mais vai conquistar o carro primeiro. Pronto, acabou. Mas agora, eu não posso olhar para ele e fazer dele uma guerra por causa desse objeto, certo? Porque aquilo ali é um objeto, isso aqui é importante, isso aqui é menos importante, digamos assim. Mas muitas das vezes o que acontece? Nós dois estamos avistando um sonho, um objeto. Aí esse meu irmão que está aqui do meu lado, ele está me cutucando, querendo me derrubar porque quer chegar primeiro. Eu só pergunto uma coisa, você acha que vai chegar? Essa insegurança, medo, desrespeito, mostra tanto que ele é incompetente. Simples assim. Aí você acha que ele vai prosperar? Não vai. Ele está demonstrando incompetência. Se ele está querendo derrubar uma matéria para se ter benefício, para chegar à frente, ele não vai chegar à frente. Porque isso é uma coisa da consciência dele. É uma forma que ele pense, que é da forma que ele pensa errado. Ele está trazendo aquela ideia errada. O que conquista alguma coisa na sociedade? Se é uma pessoa que você ama, você é uma harmonia de corpo. Se é um objeto, é trabalho. Trabalho. Não é nada mais. Trabalho. Trabalho. Muitas das vezes quando você, por exemplo, se você estiver aqui do lado, né? Você está sonhando, aquele ali também está sonhando, beleza. Se um dos dois cresceu e você der para ele a oportunidade para ele, ou ele der a oportunidade para você, isso demonstra uma união, demonstra uma coisa bonita dentro da sociedade. É assim que você tem que fazer. Se ele tem um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho que pensar a mesma coisa que ele. Eu tenho que dar para ele essa possibilidade. Da mesma forma que eu tenho possibilidade, ele também tem que ganhar essa possibilidade. Eu tenho que me harmonizar com ele para que ele consiga adquirir essas coisas. Mas aí o que você vai fazer? Se você cresceu primeiro que ele, você se tornou um patrão, dá emprego para ele. Ele cresceu primeiro que você, então ele dá emprego para você. Então vocês vão começar a trabalhar e vai ser do suor dos seus trabalhos e as coisas vão ficar linda, maravilhoso, certo? Mas o que acontece? Hoje na sociedade não é isso, né? Vocês sabem por aí. São pessoas que brigam pelos bens das mães, pelo bem do pai, né? Querendo, sem trabalhar, sem conquistar nada, e eles fazem essa confusão aí na sociedade. Tá tudo aí para vocês, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, né? Eu não tenho dito na outra parte, mas eu vou fazer parte, até quando o contexto durar, pode ser 1, 2, 3, 4, até 5 partes, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.